Passou? Passou. Maravilhoso. Todo mundo me vendo e me ouvindo aí, então, né? Sim. Então, maravilha. Gente, então, ó, como eu estava falando, o CIPAT, né? Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Já já me apresento para vocês, né? Que esse careca barbudo. Tô aqui no nosso estúdio da Reinventando a Educação. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre a gente. Mas eu, antes de tudo isso, eu preciso falar um pouquinho sobre vocês, né? Que, assim, quando a gente teve esse primeiro contato, né? Quando eu conversei com a equipe de SGI, com o pessoal da segurança, né, da saúde no trabalho, a gente trocou uma ideia e, assim, foi algo que, assim, chamou muita atenção o trabalho que vocês estão fazendo, assim, nos mínimos detalhes. Essa mandala que vocês trouxeram pra gente, né, essa mandala de cultivar hábitos saudáveis. Eu dei uma pesquisada sobre vocês, eu vi que vocês são uma empresa que lidam aí com o meio ambiente, acho fantástico. Uma das minhas formações, vocês vão ver que também é engenharia ambiental. Mas esse cultivar hábitos seguros e saudáveis, assim, foi algo que veio no meu coração. Assim, eu falei, meu Deus, que movimento incrível, que movimento fantástico que vocês estão fazendo com a empresa, né, com os colaboradores, todo mundo. E aí a gente começou a bater um papo sobre como seria levar esse tema também para casa, porque muitos de vocês estão trabalhando de casa e tudo mais, né? Então, muito legal, muito importante, muito pertinente vocês falarem sobre hábitos físicos, sobre hábitos de bem-estar, recursos relacionados ao trabalho, hábitos sociais, comunitários, hábitos de saúde mental. Pode ser que para vocês isso seja uma cultura, mas eu vou contar algumas historinhas por onde eu andei. Não é todo mundo que tem esse privilégio de ter uma CIPAT nesses termos aí, como vocês fizeram. Então, gratidão a todos vocês logo de cara. Eu acho que eu fiz uma pequena caca aqui, mas eu vou dar uma consertada nisso já para eu poder ficar com mais mobilidade aqui e não cortar tanto a minha cabeça, porque eu coloquei o notebook e acabei colocando do lado e a câmera ficou aqui em cima. Mas vamos lá. Gente, a programação da CIPAT de vocês ficou algo tão lindo, né? Tão lindo. Que, assim, como explicar, né? Foi desenhado assim. Gente, vocês vão falar, caramba, esse careca tá puxando o saco da galera da CIPA. Não, porque parece que, talvez, né, para vocês isso seja normal, mas é algo que não é normal nas empresas. Eu vou mostrar para vocês que não é, né? Então, vocês desenharam essa semana para justamente, eu estou aqui muito honrado, porque eu venho para o Sextou, né? Eu venho fechar essa palestra. Eu vou fechar essa semana aqui junto com vocês, então estou muito feliz, né? Só relembrando de tudo que vocês fizeram aqui desde a segunda-feira, né? Que vocês estão aí desde do dia 5, vocês falaram sobre cultivar relações saudáveis, o poder da segurança emocional, teve o Léo Costa aí falando, vocês tiveram, né, alguns escritórios, aí tiveram massagem, que era algo que eu implantei nas empresas que eu passei e eu usufruía desse benefício que é muito bom, muito importante. Saúde mental e assédio no trabalho, tema importantíssimo, vou também dar uma pincelada aqui durante a minha fala. Lições de uma maratonista paralímpica de alto rendimento, eu gostaria de ter assistido essa fala, de estar ali, eu gosto muito desse movimento, né? Para o pessoal lá da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, também teve massagem no escritório na quinta. Saúde e bem-estar, coisa boa. E hoje eu vou falar para vocês sobre prevenção de acidentes no lar e primeiros socorros aqui pelo Teams, né? É algo que vai ser bem legal. Vou tentar ser bem dinâmico aqui para vocês. Bom, momento de agradecimento agora. Eu quero agradecer a cada um de vocês, principalmente o cipeiro. Quem é cipeiro aí, gente? Puder levantar a mão, puder abrir a câmera, esse é o seu momento, por favor, só pra gente conhecer. Levanta a mãozinha, isso, é isso aí. Então quero agradecer a Thaís, Helenice, se estiver por aí, Eveline, Deise, Karen, Felipe, Marcelo, Diane, Diego, Patrícia, José, a Ana Luísa, Renata, Guilherme, né? Gente, assim, por que eu gosto de agradecer essa equipe da CIPA? É porque, assim, quem tá ali embaixo, ali, né? Eu também vou agradecer a galera desde já, da equipe de saúde, segurança e SGI,
que é o Thiago, a Letícia, vão agradecendo, vamos dando palma aí que é o momento, né, gente? Hoje é o fechamento, o Magno, a Loredana, né, carinhosamente a gente se conheceu, a gente trocou, a gente teceu essa formação juntos aqui com vocês, junto com o pessoal da CIPA, Simone, Natália, Gabriel, Alexandre, todos vocês, gratidão. Gratidão por quê? Por terem me convidado para participar, sim, também, mas gratidão por esse movimento lindo, sabe? Esse movimento que a gente está aqui hoje é um convite para a gente parar, pausar e pensar um pouquinho nas nossas ações, né? Eu tô nessa área, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre mim, já há mais de 15 anos, e parece que foi ontem que eu comecei, ainda tenho esse fervor, essa vontade de levar a qualidade de vida, saúde e bem-estar para os trabalhadores. Você vai entender por quê. Então, parabéns todo mundo aí, uma salva de palmas para essa galera aí, gente boa que organizou esse momento aqui para vocês estarem cuidando, olhando para si. Eu vou mostrar para vocês esse movimento, tá? Ó, vem comigo aqui, ó. Gente, toda vez que eu faço uma palestra, uma fala, um curso, eu peço para saber como vocês estão, né? Então vamos usar esse chat aí. Eu vou pedir para vocês colocarem aí a sua palavra de chegada, como que vocês estão chegando para esse evento. Então coloca aí no chat. Marcelo, se puder me ajudar aí, lendo alguma das palavras que a galera tá colocando aí, eu acho que é legal a gente estar num encontro aqui. Cada um de algum lugar desse país, mas todos conectados. Isso é muito lindo, isso é muito legal. Então já escreva aí, por favor, a sua palavra de chegada. E vai vendo se esse momento aqui é para você ou não. Dá uma olhadinha o que eu preparei aqui para vocês, tá? Responda aí com verdadeiro ou falso. Vem comigo, ó. Verdadeiro ou falso? Vê se é para você, né? Eu tenho um pai em casa, mas não é pai de pai não. Pai e mãe não, tá? É de plano de atendimento à emergência. Vai vendo se aí. Coloca aí verdadeiro ou falso. Coloca aí um verdadeiro ou falso. Que é plano de atendimento à emergência em casa. Nossa, esse cara tá muito louco, já deu um nó na minha cabeça. O que ele veio fazer aqui hoje, né? Eu tenho um kit de primeiros socorros em casa? Verdadeiro ou falso? Eu sei qual é o hospital mais próximo daí da sua casa, né? No caso aqui da minha casa. Eu uso o EPI durante as atividades de casa. Eu também exijo que os funcionários aqui que eu contrato, né, eu faço aqui, eu peço para de repente trocar um chuveiro, eu peço para consertar um telhado, eu exijo que eles utilizem ali os EPIs pelo menos e cumpram com as normas de segurança do trabalho. Então, isso é o importante. Eu cobro a Lei Lucas na escola do meu filho. Quem não sabe o que é Lei Lucas, vai colocando a pergunta no chat aí, gente, pra gente deixar mais interativo esse negócio aqui, hein? Eu uso o cinto de segurança em todos os meios de transporte. Eu sei o número do SAMU e do Bombeiros. Pelo menos, né? SAMU e Corpo de Bombeiros. Eu conheço as patologias das pessoas que estão próximas, né? Conheço as patologias das pessoas da minha família, as pessoas que estão próximas. De repente, quem tem aqui, eu sei quem é cardiopata, eu sei quem tem diabetes, eu sei quem tem crise do pânico. É importante isso, sim ou não? Você conhece, sabe disso? Responda aí. Pode responder isso no seu caderninho aí ou no chat, se você quiser. E eu sei, por último, mas não menos importante... Oi? O pessoal quer saber o que é a Lei Lucas. Opa, já vou falar já. A Lei Lucas é o seguinte, hein? A Lei Lucas é primeiros socorros lá na escola, lá do seu filho, do seu sobrinho. Então, ela foi criada em 2018, eu vou passar por ela quando eu for falar dos acidentes, mas só um spoiler. São primeiros socorros na escola do seu filho. Por que eu trouxe esse tema para vocês, né? Já que a gente está falando sobre casa, o trabalho faz parte da nossa casa. Eu vou explicar isso já, né? De uma forma que vocês, que fique mais lúdica. Mas também porque a gente passa muito tempo no trabalho, não é? Né? E o seu filho passa muito tempo na escola. Como é que tá a segurança dele lá? Será que ele tá seguro? Vou colocar vocês para pensarem um pouquinho, tá bom? Marcelo, obrigado. Marcelo, a gente tem perguntas aí, o pessoal tá reagindo no chat, já além dessa de primeiros socorros, como é que a gente tá aí? O pessoal tá bem engajado aqui. O pessoal tá bem engajado, respondendo os verdadeiros e falsos, mas perguntas por enquanto só da Lei Lucas mesmo. Show de bola. Bom, já cheguei acelerado porque eu já chego já um pouco ansiosaço, assim, porque esse é o momento, gente, que eu gostaria de agradecer a você, né? Você que está me vendo aí, além do pessoal que eu já agradeci da CIPA, que é uma equipe que, assim, que eu valorizo muito, e a próxima gestão também deve ser valorizada, composta por você que está aí, tiver vontade de participar desse movimento,
porque uma vez cipeiro, né, a gente não consegue ser ex-cipeiro, é um conhecimento que a gente traz para sempre na nossa vida, e eu vou trazer para vocês alguns conceitos aqui, tá, gente? Ó, bem legal. Deixa eu me apresentar para vocês, já que eu cheguei aceleradão aí. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lailson Lima. Gente, eu não gosto de falar do que eu sou, né? Daqui a pouco eu trago alguns conceitos sobre ser, sobre estar e tudo mais, mas aqui um pouco do meu lugar de fala. Eu gosto disso, né? Gosto do meu lugar de fala. Então, só para você entender, para a gente se conectar um pouquinho, se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, me formei, né? Estou nessa área há bastante tempo, mais de 10 anos como gestor de segurança do trabalho. De segurança do trabalho eu tenho mais de 15 anos, como eu falei no início. Instrutor credenciado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, então eu ministro vários treinamentos. Um dos treinamentos que eu ministro é o da Lei Lucas, que está ali. Daqui a pouco eu mostro para vocês o bebezinho dos primeiros socorros, que eu levo isso para as escolas também, isso é importante. Treino brigada de incêndio também há muitos anos. Sou professor, sou educador, sou professor do aula no ensino na Universidade de São Camilo, no curso de liderança, né, para enfermagem, sobre essa temática, olha que legal. Palestrante, também sou mentor de alguns jovens aqui, vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o que eu ando fazendo, e deixa eu mostrar para vocês a minha família, porque vai conectar, né? A gente tem o costume de falar um pouco sobre vida pessoal e vida profissional. Isso é algo que a gente aprendeu, isso vem se estendendo por alguns anos, e na realidade isso não existe, né? Esse negócio de vida pessoal e vida profissional. O que existe é uma vida só. Nós somos seres integrais. Então deixa eu mostrar para vocês aqui a minha família, tá ali a minha esposa Irene, pra gente criar uma conexão, acho que é importante, porque aqui nada mais é do que para mim, enxergo todos vocês aqui, eu não sei quantas pessoas a gente tem, mas é como se fosse num encontro, todos vocês estivessem aqui, e eu agradeço por esse tempo, por me apresentar para vocês, a gente tá ligado de alguma forma. Então minha esposa Irene, nós temos uma consultoria que é a Com Cuidado, somos do grupo Reinventando a Educação, vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e como isso vai linkar tudo com o seu dia aqui hoje, porque eu estou aqui nessa CIPAT hoje, né? Então, primeiro de tudo, gente, é agradecer a minha família, a minha existência, né? Aos meus avós, ao meu pai, minha mãe tá ali, tem tia, tem cunhado, tudo isso, porque é algo que a gente precisa valorizar. Às vezes a gente está no trabalho, no dia a dia, na correria, na faculdade, na formação, e a gente não dá um tempo ali para respirar, para pausar e para contemplar a beleza de que estar com a nossa família, né? De que estar com as pessoas que a gente ama. Então, sou sócio fundador Com Cuidado, sou professor, sou palestrante, enfim, faço algumas coisas aí também, né? Você vai conhecer um pouquinho mais. Ó, se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, tem aí deixo aí já o QR Code para você acessar, para a gente não se desgrudar nunca mais. Esse daí é o meu Instagram, tá bom? Esse é o meu pessoal. Se você quiser mandar pergunta depois, acessar materiais, enfim, a gente é uma comunidade de aprendizagem, a gente troca muito aqui. E agora eu vou falar sobre o grupo Reinventando a Educação, que vocês vão entender um pouquinho mais sobre o meu lugar de fala, né? Gente, no grupo Reinventando a Educação, tá ali, se você quiser entender um pouquinho mais. Hoje nós temos mais de 160 mil seguidores nessa rede, e a gente está trazendo, eu como professor, como parte dessa comunidade, né, uma comunidade de aprendizagem, eu trago a educação em segurança no trabalho, porque a gente não foi educado em segurança no trabalho, né? Muitos de vocês, muitos de nós, eu sou causa viva aqui, você pode colocar aí no chat, quando que você ouviu falar em segurança no trabalho? Foi quando você foi trabalhar e passou de repente lá por uma integração, passou lá um técnico em segurança do trabalho, ou uma técnica, um engenheiro, uma engenheira, ou o pessoal da RH foi lá e falou com você sobre esse negócio. Isso já existe já há muito tempo, né? Mas as pessoas só têm acesso quando ingressam no mundo do trabalho. E isso tem um impacto muito, mas muito significativo nos acidentes, né? Porque o nosso contato deveria ser através da escola. Então, aqui a gente cuida também, a gente adota algumas escolas pela Reinventando a Educação, e eu levo a segurança do trabalho para as escolas, para os projetos sociais, levo esse movimento também de primeiros socorros, de autocuidado. A gente trabalha com esses pilares de saúde mental, bem-estar, porque a vida é uma só e a vida é integral, ela deve
não deve ser divididas em caixinhas, né? Trabalho aqui, faculdade, escola, não, é uma vida só e existem áreas da vida que a gente precisa cuidar. Acho que isso é bem importante, a gente busca fazer isso daí. Hoje eu tô pela Com Cuidado aqui com vocês. Olha só, eu trabalhei um período da minha vida no Hospital do GRAAC. Quem conhece o GRAAC aqui? Eu tô aqui em São Paulo, eu falo aqui do Ipiranga. O GRAAC tá aqui na Vila Mariana, tá aqui do lado. Eu trabalhei cerca de 9 anos lá, gente. Foram 9 anos muito importantes na minha vida e eu pude, como técnico depois, né, como líder da área da segurança do trabalho, eu pude implementar um teatro que tínhamos lá na sala da Brinquedoteca, onde vocês estão vendo aí, são as crianças com câncer, gente. Grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer. Por que eu estou trazendo tudo isso para vocês, gente? Porque eu não sei quem tem casos aí na família, né, de gente de crianças com câncer, talvez conheçam o GRAAC, mas é um tempo para a gente olhar para isso também e, como que eu posso dizer? Transformou minha vida tá lá. Então, se você puder fazer uma visita, levar ali seus filhos, levar seu pai, levar alguém com você para você enxergar outras realidades, sair um pouquinho, a gente cria as nossas bolhas de segurança, né? Enxergar um pouquinho ali, levar um pouquinho de amor para esse pessoal lá, isso é importante também, isso é muito legal, tá? Então, a palavra cuidado, ela é muito importante pra gente. Aqui na Com Cuidado, e é o canequinha que a gente tem aqui, de Com Cuidado, que com as crianças, e principalmente em situação de vulnerabilidade, a gente tem um certo cuidado. E qual que é o cuidado que você está tendo com você? Essa é uma perguntinha boa, né? Pra gente discutir aqui, colocar em pauta. Qual que é o cuidado que você está tendo com você? Qual que é o cuidado que você está tendo com as pessoas da sua família? Você está cuidando, você está protegendo, você está dando amor, mas ao mesmo tempo você está se autocuidando, você está se dando amor. É um tema que a gente vai falar um pouquinho. Gostaria de ilustrar aqui para vocês essa imagem aí, ó. Dá uma olhada nisso. É um dos nossos projetos, que é o Projeto Vida, que chama-se Vivências Integrais para um Desenvolvimento Humano Amoroso. A gente leva essa formação também para projetos sociais aqui na Paraisópolis, aqui no Heliópolis. A gente trabalha pessoal lá de Interlagos, levando esse conhecimento que a gente adquire ao longo da nossa vida, e essas crianças, esses adolescentes, eles estão morrendo, gente, quando eles ingressam no mundo do trabalho. Eu trouxe alguns números aí, tem muita gente se acidentando, então é um movimento que a gente está fazendo aqui para a gente poder preservar a vida e ajudar, né, a humanidade. A gente está fazendo um pouquinho de bem para as pessoas. E essa foto aí do Papai Noel, desse São Paulino aí, sou eu, gente, sou eu aí com 7, 8 anos. Esse é o momento da minha palestra que eu gosto de falar que essa criança que está aí, ela precisou de muito cuidado, ela precisou de muito abraço, de muito amor principalmente, de um ambiente, de uma casa, de um lar seguro. Embora meus pais entregaram tudo aquilo que eles tiveram, eu agradeço demais, e hoje eu procuro dar esse apoio para minha filha, não só para minha filha, que vocês viram lá, a Manuela, mas para a comunidade, Aqui a gente tem umas coisas muito loucas aqui na Reinventando Educação, né? De que a gente cuida também dos filhos dos outros, como os nossos antepassados, né? Como os filhos dos outros, é problema dos outros. Não, tá ali, é criança, né? Criança é sagrada. A gente não tem valorizado tanto as nossas crianças. Crianças a gente tira da sala, né? A gente não desce para conversar com ela no nível que ela merece. Depois cresce, vira um adolescente chato, você não sabe por quê. Vira um adolescente deprimido, você não sabe por quê. Então todo esse movimento a gente faz aqui na Reinventando Educação e também cuida dos idosos, gente, né? Nossos idosos também são sagrados por aqui. Eu acho que a gente vai num caminho bem importante. Agora volta aqui comigo. Se você está comigo aqui no chat, Marcelo, faz essa triagem para mim aí, tá bom? Por favor. Quem é a persona mais importante de tu vida? Eu gosto de gastar o espanhol, porque minha esposa é professora de espanhol, é só pra gente dar um pouco de risada e trazer uma reflexão central que agora a gente vai começar, né? Depois dessa introdução, falar sobre esse negócio que eu vim falar de segurança no lar, prevenção de acidentes e tudo mais. Gente, responde no chat pra mim aí rapidão, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Vou dar um tempinho pra você responder. Responde aí, pensa um pouquinho e responde. Marcelo, vamos ver esse chat aí como é que tá. Muita gente falando
Boa. Eu. Minha mãe, minha filha, excelente. Tá. Então, vou pegar por amostragem, a galera colocou eu, minha mãe, minha filha. Quando eu levo essa mesma formação para a escola pública, que inclusive a parte da Reinventando a Educação tá lá hoje, eu vou estar amanhã numa escola, quem é de Interlagos quiser aparecer, Interlagos não, lá de Itaquera quiser aparecer por lá, uma escola chamada Benedito Calixto. Hoje a gente está falando lá sobre para as famílias, hoje é para os professores e amanhã vai ser para as famílias. Hoje a gente está falando sobre educação antirracista e a Irene está lá falando, né, para o professor reagir e cuidar da saúde mental, né, dele, que é muito importante a gente falar um pouquinho aqui. E quando a gente abre essa pergunta para a maioria das pessoas, é instantâneo, gente, vem lá, algumas pessoas responderam eu, que legal, excelente, mas muitas pessoas respondem é minha mãe, é meu pai, meu filho, minha avó, é Deus, né? E a resposta que a gente gosta de trabalhar aqui como autocuidado é exatamente isso que vocês responderam. Alguns de vocês responderam. A pessoa mais importante da minha vida sou eu. Tá, mas por que não é um ato egoísta? Não, isso é um autocuidado, porque você estando bem, você vai cuidar das pessoas que estão próximas a você. Não dá pra gente cuidar das outras pessoas, principalmente das pessoas que a gente ama, que as pessoas que são mais importantes, se a gente não tá bem. E assim, como eu falei que é uma vida só, não importa se é na casa, na rua, na escola, no trabalho, é você estar bem. É um grande desafio a gente estar bem hoje em dia, tá? Por isso que a gente pede para você olhar para você com um pouco mais de amor. E nesse momento, galera, já que eu comecei acelerado, eu vou dar uma desacelerada em vocês aí. Eu vou pedir, né, quem puder fazer essa prática comigo e abrir a câmera para a gente ver, para a gente registrar esse momento, vou pedir para você, se estiver sentado aí, né, senta com os dois pés, mantenha aí a coluna ereta, que é bem difícil a gente fazer isso. Marcelo, eu tô te vendo aqui, é bem difícil, né? A gente acaba ficando todo requenguela na cadeira com o passar do tempo, mas coloca as duas mãos aqui e eu vou te convidar a respirar por 1 minuto. Só prestar atenção na sua respiração, que aí eu vou conectar você com alguns saberes, que é a proposta aqui da nossa CIPAT. Então dá uma sentada, observa aí no seu corpo, pode fechar o olho se você quiser, tá bom? Observa no seu corpo aí se tem alguma coisa que está doendo, se está tenso, a gente está pré-almoço, né? Vai respirando, vai prestando atenção na sua respiração. Faz uma respiração bem profunda agora. Mais uma. Vai se desconectando de algumas preocupações agora. E foca nesse tempo que a gente está junto. Foca nesse tempo, tá? Sentiu algumas dores aí? Alguém sentiu algumas dores? Vamos voltar. Uma prática que a gente faz de mindfulness, né? Que cara doidão esse Lailson, né? Vamos lá. Então tá. Por que eu fiz essa prática com vocês? É necessário a gente parar para pausar. Para isso que a gente está aqui, né? Uma pausa na agenda para a gente pensar alguns comportamentos que a gente está tendo ao longo da nossa vida no trabalho. O que isso quer dizer, Laís? Que doideira é essa que você está trazendo? É assim, ó. Saramago, né, o escritor português, ele coloca assim, a gente trabalha isso nas nossas formações. Se podes olhar, ver, se podes ver, repara. Pega essa frase, eu preciso que você faça agora, aí no seu ambiente de trabalho, que você olhe, vê e que você repare onde estão os riscos de acidentes, que esse é o tema principal aqui. Poderia falar de várias outras coisas, mas vamos falar sobre riscos de acidentes. Aí no lar tem muita gente que está de home office, né, no seu escritório, aí no seu trabalho também, e a gente vai chegar num conceito legal aqui, tá? O que você enxerga, e vai colocando no chat aí, eu trabalho com segurança no trabalho já há mais de 15 anos, como eu falei, o professor no Senac, por cerca de 4 anos, dou aula na Universidade de São Camilo hoje. E assim, gente, eu tenho que estar atento o tempo inteiro, eu tenho que parar e reparar aqui na minha casa.
Porque no trabalho existe todo esse movimento dos cipeiros, existe um movimento da segurança do trabalho, SGI, que nos lembra o tempo todo que a gente precisa se cuidar, a gente não pode sofrer um acidente de trabalho, né? A gente consegue prevenir. Mas sabe quando você recebe um convidado aí na sua casa e a pessoa chega e você fala assim, ó, a casa tá suja, não repara não. Exatamente aí que você tem que reparar. Eu já logo reparo. Pô, deixa eu dar uma olhada aqui. Todo lugar que eu vou, eu faço um mapeamento dos riscos que podem existir ali. Não porque eu sou bitolado nisso, que eu sou louco nisso, gente. Mas é pra gente se cuidar, né? Isso é autocuidado. Pra gente cuidar um dos outros. Cuidado ativo, é um cuidando do outro. Especialmente no nosso lar. Quando a gente vai para casa, por que a gente precisa reparar? Porque é um local que não oferece risco pra gente, né? Ou oferece. Se oferece é porque tá alguma coisa de errado aí, dá pra gente reparar. Esse justamente reparar é de consertar. É de você pegar uma cadeira que tá fora do lugar e tirar. É de você ver ali que há um risco de o seu filho, né, que é novinho, colocar o dedo na tomada e você mesmo ir lá se informar sobre isso, pegar ali um protetorzinho de tomada e colocar, proteger os cantinhos de cada de mesa, é você ir lá no detalhe, sabe? Reparar. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa parar, pausar e reparar, consertar. E aí eu tô falando nada mais, nada menos do que prevenção. A gente precisa trabalhar a prevenção, isso é muito importante. A prevenção ela serve para vários aspectos, né? Então, se eu for falar sobre segurança no trabalho aqui para vocês, para fazer um link, eu já falei sobre educação e segurança no trabalho. Vocês têm o pessoal da CIPA, tem o pessoal, vou chamar de SESNIT aqui, né? De segurança e saúde no trabalho, junto com a medicina. Vocês têm muitas coisas que te lembram o tempo inteiro, né? Então tem brigada de incêndio, tem os EPIs que tem que usar, tem lá a ergonomia que eu preciso cuidar, eu preciso cuidar agora, tá um movimento legal da minha saúde mental. Isso na empresa é muito comum, né? Principalmente no movimento que vocês estão fazendo agora, que é o movimento de conscientização. É uma pausa, uma semana dedicada a isso. A gente tem muitas ações durante o ano, isso é muito bem-vindo, mas esse é o momento mais especial que a gente para, olha e repara. Então, na segurança do trabalho, eu pergunto para vocês aí, qual que é a diferença da segurança no trabalho para a segurança no lar? Responde no chat aí para a gente chegar nesse assunto. Responde aí para mim que eu quero ver aqui. Marcelo, vê se a pessoal responde aí para a gente saber qual que é a diferença. Alguém respondeu? Comecem a escrever aí. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença da segurança no trabalho? Quase nenhuma, os riscos são diferentes. Isso. Olha só, eu mudei o slide. Coloquei aí as mesmas figuras, justamente para a gente pensar assim, que o cerne da questão, né, o centro aqui, é a segurança, gente. E a segurança, ela é, do conceito que a gente trabalha, ela é no conceito de segurança integral. A gente faz um link com o começo da nossa palestra. Gente, na empresa existem normas, procedimentos, regulamentos voltados à segurança do trabalho. Na sua casa não tem. Mas você não pode aprender na empresa e aplicar na sua casa? Sim ou não? Porque eu vou trazer alguns dados para vocês aqui, mas já vou dar um spoiler logo de cara. Eu trouxe aqui do Brasil, mas eu vou trazer dados de acidentes da Associação da Criança ao redor do mundo, né? Então, eles dizem lá, alguns dados, que todos os anos no mundo, olha esse alerta, eu vou falar só de criança, esse dado é só de criança, tá bom? Então, assim, quando eu falo criança, não é só para você que é pai, que é mãe, é para você que é adulto, tá bom? Para você que é adulto, em algum momento vai ter criança perto de você, tá? Em algum momento. Agora, pensa comigo, 1 milhão de crianças morrem vítimas de acidentes. Olha só. E aí eles complementam o dado, né? Eles no site eles vão complementar dizendo assim, 90% desses casos de crianças que morrem podem ser prevenidas, podem não morrer, né? Com simples atos de prevenção. Gente, 1 milhão. Imagina aí, fecha o olho aí, 1 milhão
de caixãozinho assim de criança. Coloca aí. Faz sentido isso que a gente está fazendo? Necessário a gente parar, pausar e olhar para o nosso lar. A gente aprende muita coisa, aqui vocês estão aprendendo, vocês estão no ambiente, vocês estão a serviço da empresa nesse momento, e levar para o lar. Porque não dá para você... quando eu levo o lar, entenda também o ambiente escolar, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei Lucas aqui, como eu já dei esse spoiler. Então, assim, é muita gente acidentada, é muita gente que morre, perde a vida em casa. Assim, um absurdo, né? E assim, algo que pega aqui no meu coração, por isso que eu faço esse trabalho voluntário que vocês estão vendo, para salvar de fato a vida através da prevenção, tá? Então esse é o conceito de segurança integral que eu trago para vocês. Eu não sei quem colocou aí no chat, os riscos são diferentes, mas daqui a pouco a gente vai fazer uma analogia desses riscos em casa. Às vezes você tem maior risco em casa, dependendo da sua função, o risco é maior do que no seu trabalho, tá? E vocês vão ver isso, faz muito sentido, tá bom? Ó, só para vocês terem noção, né? Isso daqui eu puxei do Ministério, os dados são de 2022, se eu não estiver enganado. Prevenção de acidente doméstico, né, envolvendo criança. Mas não é só criança, né? Então, ali entre 2020 e 2021, mais de 1.600 óbitos aqui no Brasil. Esse número, ele significa o que para você agora? É muito? É pouco? Tá na média? Como que esse número chega para você? Então, assim, no ano de 2018, para vocês entenderem como foi criada, né? Eu vou colocar aqui prevenção de acidente doméstico e tal, eu vou falar um pouco sobre a Lei Lucas. Se a gente não olhar para a segurança na nossa casa, a gente pode se acidentar, óbvio, mas também pode morrer, como acontece muito. Eu vou falar primeiro do trabalho, depois eu volto na Lei Lucas, tá bom? Só pra gente não se perder aqui, ó. Acabei... Aqui são os dados de acidente no trabalho. Eu acho que vocês já, em algum momento, vocês já passaram por isso, que no Brasil, o Brasil é o quarto país no ranking, né? Atrás de China, Índia e Indonésia, com cerca de mais de 600 mil acidentes nesse ano passado. Estou falando do trabalho agora, mas vocês percebem que linka, os números estão ali bem próximos, bem parecidos. Mais de 2.800 pessoas perderam a vida no trabalho, tá? Então, o Brasil continua assim, desde 1978, sei lá, desde sempre o Brasil ocupa esse pódio quando a gente vai estudar. Voltando para o lar. Gente, quem tem idoso em casa, né? A gente colocou esse nome, né? Eu não sei quem colocou essa cultura do idoso. A gente precisa ter o máximo de respeito e cuidado, a palavra cerne, né? O cuidado com o idoso. Se você for lá para outras culturas, né? Com os indígenas, eles vão tratar o idoso como ancião, como sabedoria, como sagrado. E a gente precisa cuidar, né? Assim como a criança também deve ser cuidada, o idoso também. Porque o nosso corpo, né, aqui ó, o nosso físico, ele vai padecendo, ele vai enfraquecendo. E simplesmente um tapete pode ser ali a causa da morte do seu avô, do seu pai, do seu esposo, né? E assim, muita gente, principalmente, né, se você olhar aí nesses dados, 56% das mortes acidentais das pessoas com mais de 75 anos, segundo o levantamento do Sistema da Informação, né, 50% é por queda, né? Então a gente precisa ter cuidados básicos na sala, no quarto, precisa adaptar a sala, precisa adaptar o quarto, tomar cuidado com escada, principalmente tomar cuidado no banheiro. Só que isso só se aplica para idoso. Você percebe que se você cuida da criança, você também cuida do idoso, e você cuida do adulto, você cuida do adolescente. Tá fazendo sentido essa nossa conversa aqui? Porque se eu vou agora, gente, pro site, né, Criança Segura, ele vai trazer essa informação aqui pra gente, ó. Acidentes são a principal causa de morte de acidentes aqui no Brasil, de 1 a 14 anos por ano. São mais de 3.300 mortes. Aumentou, né, a faixa etária, então aumentou a quantidade de mortes. Dá uma olhada aí, dá uma olhada, né? Aquela informação que eu trouxe para vocês de 1 milhão de crianças que morrem, a principal causa, gente, ainda é acidente de trânsito. Tá, mas não é em casa? Tá, mas você tá no lazer, você tá indo viajar, você tá indo pro parque, você tá no transporte e
as crianças perdem a vida. Segunda causa, afogamento. Então toma cuidado, você que tem piscina, a gente já vai entrar nesse assunto já já. Terceira causa, asfixia, sufocamento, né? Que foi o caso do menino Lucas, que aí eu falo para vocês sobre a lei Lucas e a importância dessa lei. A partir de 2018 se tornou obrigatório em todas as escolas em nível nacional a implantação e a implementação dessa lei Lucas, que é uma lei de noções básicas de primeiros socorros, onde a escola é obrigada a treinar parte da sua equipe em primeiros socorros, noções de primeiros socorros. Por quê? Um menino de 10 anos viajou numa excursão escolar, então você vai lá, assina, autoriza lá para o seu filho para a escola, tranquilão, para ele ir para uma excursão, e no intervalo ele vai comer um pedaço de lanche, como todo mundo ali, e ele engasga. Ele engasga com um pedaço de salsicha, um cachorro quente, e nenhum adulto, nenhum responsável soube fazer uma manobra que a gente chama manobra de desengasgo ou manobra de Heimlich, e a criança morreu. E aí você fala o que para essa mãe quando morre? Para a família? O que a gente fala? A gente não sabe fazer uma manobra, né? Nem tentaram fazer, ou uma RCP, eu vou só ilustrar aqui para vocês que eu trouxe. Então a gente precisa olhar, e se acontece aí na sua casa, se o seu filho engasga, se o seu sobrinho engasga, o que você vai fazer? A gente precisa estar preparado. O pessoal da CIPA recebe treinamento de primeiro socorro, o pessoal da Brigada recebe treinamento de primeiro socorro, dependendo ali do treinamento. Então você precisa, aí é contigo, não é comigo, você precisa dessa formação, aí é você que vai se formar, tá? Agora voltando na casa aqui, agora eu vou precisar muito da sua ajuda, tá? Pra gente prevenir aí acidentes em casa. Eu coloquei aí, né, toda vez que eu faço essa palestra, né, de segurança no lar, é o seguinte, ó, quais são as profissões? Hoje você é o que aí na empresa? Na empresa você é o quê? Sei lá, você é técnico de segurança do trabalho, você é analista, você trabalha no RH, só que você tem outras profissões. Onde? Na sua casa. Como assim outras profissões? Na sua casa você é cozinheiro, você é faxineiro, é camareiro, se tiver piscina é piscineiro, é da manutenção também, é motorista, é segurança, babá, jardineiro, é pai, é mãe. E olha só, cada uma dessas outras, né, vamos colocar assim, atividades que a gente faz em casa, eu, por exemplo, adoro cozinhar, nossa, adoro usar a cozinha, né? Só que quais são os riscos que estamos expostos aí? Na empresa você tem uma equipe, essa equipe linda que eu mostrei para vocês aqui, que mapeou cada um dos riscos aí para você da sua atividade. Em casa, não. Em casa você e Deus, você ali na sua tranquilidade. Só que na cozinha, quais são os riscos que tem na cozinha? Consegue colocar aí no chat aí, quem já se acidentou na cozinha? Cortou o dedo, queimou. Quem nunca, né, vai colocar um bolo para assar ali no forno, abre o forno, sem luva, sem nada, apenas com aquele paninho de prato, e vai lá, se queima e acha que isso é normal. Deu uma queimadinha aqui, tira rápido ali. Gente, a gente não pode naturalizar isso, de verdade, de verdade. Por que não pode? Nós, como os adultos, a gente precisa ensinar para gerações futuras, né? O seu filho, ele aprende com você. Aqui na Reinventando Educação, no grupo Reinventando Educação, a gente fala que todos nós somos educadores, inclusive você, adulto, a gente educa pelo exemplo. Então você aprende a como prevenir na empresa você senta bonitão, né? Você senta aqui, você segue os padrões ergonômicos. Em casa você se larga no sofá, vem dor no pescoço, ou você tá aí trabalhando no home office, né, e não tem ali uma vozinha para dar uma corrigida aí nessa postura, ou você tá na cozinha, tá cozinhando, não tá usando ali uma faca de um jeito adequado, ou tá fazendo a limpeza. Produto químico, quantos produtos químicos você tem na sua casa? Onde é que estão esses produtos químicos? Tá no armário, guardadinho ali, longe do alcance de crianças? Como que você se expõe a esses produtos químicos aí na sua casa? Cloro, por exemplo. Cloro, gente, só pra gente ter uma noção, né? Ele é um produto nas empresas, ele é controlado, a galera do SGI aí vai saber, ele é controlado pela Polícia Federal. Tipo, você tem que ter uma quantidade ali guardada. Álcool é produto inflamável. Nas empresas tem armário corta-fogo. Na sua casa tá onde? Você larga ele em qualquer lugar, vem lá,
uma criança ou um idoso ou alguém com... a gente teve aqui recentemente no nosso estúdio uma querida colega que tá com a mãe que tá com Alzheimer, né? Então perde uma noção, pega aquilo ali, acha que é água, ingere. Então, olha só, percebem a quantidade de riscos que a gente está exposto em casa, só que é o local mais seguro, né? Que a gente acha que é mais seguro. Então, esse convite para você parar e reparar aí nas coisas da sua casa e fazer a prevenção, né, desse risco. Então, a partir do momento que eu tenho a consciência que esse copo aqui, ele pode cair, eu venho e reparo, tiro ele daqui, mudo de lugar, o produto químico está aqui, deixa eu guardar ele lá, a partir de hoje eu vou dar uma olhada, deixa eu dar uma checada com como estão lá, onde estão disponíveis as facas da minha cozinha, tá no local, numa gaveta segura, né? Como é que tá o meu fogão? Então, a partir daí, gente, a gente começa a abrir uma infinidade de coisas que, se eu ficar aqui falando para vocês, assim, o risco de acidente, ele sempre vem acompanhado, né? Aliás, o acidente, ele sempre vem acompanhado de uma ação de primeiros socorros. Então, coloquem aí no chat quem já se acidentou, só para eu ter uma noção, né? Quem já se acidentou aí em casa, quem já sofreu um corte, uma queimadura, se faz sentido essa nossa conversa, que aqui é um momento, é um encontro, né? Uma conversa que a gente está tendo pra gente, quem já se engasgou em casa, isso é um bom exemplo, né? Pra gente pensar em primeiros socorros, e aí eu vou fazer uma pequena simulaçãozinha aqui com o bebê, mas eu deixo esse slide aí para vocês pensarem, tá? Quantas atividades de risco a gente faz em casa sem se dar conta. O meu algoritmo no TikTok, no Instagram, ele tá alimentado para receber muitos acidentes, assim, eu recebo vários acidentes, assim, de gente que vai trocar antena e cai do telhado, de gente que desce a escada, não usa como corrimão em casa e cai, assim, tá, meu algoritmo tá alimentado para isso, né? Então eu recebo muitas informações sobre isso. Esse é o conceito de segurança integral, tá, gente? Então, eu já falei sobre os dados, sobre os óbitos que a gente está tendo, e aí eu faço um convite para vocês a repararem também na sua saúde mental, que aqui eu vou fazer uma ação com vocês aqui, que eu tive a oportunidade de conhecer e de estar na presença... Peraí, deixa eu... Calma aí, vai pro próximo. Deu uma bugada aqui, aí, foi? De estar na presença da Isabela Camargo, eu acho que vocês já conhecem. Quem já ouviu falar nesse movimento dos EPIs da saúde mental, né? Então eu peço para vocês, quem nunca ouviu falar, eu deixei até o QR Code aí para vocês entenderem, que eu vou fazer um link bem legal agora. Eu tô trazendo um monte de informação, tô dando um bug talvez aí na mente de vocês, mas tudo isso envolve a segurança integral, gente. A gente é um ser único, tá? E cuidar da saúde mental faz parte, a gente previne muitas doenças, né? Como é o caso do burnout, que a Isabela Camargo, ela sofreu e ela fundou, né? Ela é pioneira nesse movimento que é o Manifesto para a Criação de EPIs da Saúde Mental. Agora há pouco a gente teve uma atualização da NR1, que nós, a Segurança do Trabalho, a gente vai ter que mapear isso também, vai ter que gerenciar isso também, um movimento bem bacana. E quem quiser apoiar, eu apoio a implementação, a criação dos EPIs da saúde mental, tá aí o QR Code, episdasaudamental.com.br, entra lá, assiste, que é um movimento muito legal, tá ganhando proporção bem bacana. E aqui eu mostro para vocês, aqui ela mostra o que é e tudo mais, eu só deixei isso aqui para ilustrar. Mas olha os dados, gente, ó, afastamento, né, por saúde mental, só que, né, a gente precisa saber gerenciar isso. O trabalho adoece e a vida pessoal adoece também, então você vai ficar muito ali e tal. Eu convido você a pensar, né, sobre os fatores de risco que você está exposto ali mentalmente, tanto no trabalho, tanto em casa, porque a gente vai falar de um negócio chamado, aqui já tem mais de 4.000, né, mais de 4.000 votos aqui. Se vocês quiserem assistir o podcast que eu participei com ela, tá disponível lá no YouTube, Interioriza, também tá no Instagram, tá colocando alguns cortes lá. Fiquem à vontade, tive a oportunidade de bater um papo bem legal com ela e também de apoiar essa causa. E eu falei com ela, gente, sobre esse negócio aqui, ó, primeiros socorros nas empresas, tá? E aí, a gente já vai fazer uma prática e eu já vou linkar vocês aqui, ó. A gente ainda tem tempo, maravilha. Os primeiros socorros, gente, em casa, tá? Em casa, na empresa você aprende, em casa. Já falamos de vários riscos, já falamos lá sobre as doenças que a gente pode ter em casa. Então, será que alguém da sua família já tem aí um problema cardíaco, já tem uma predisposição para ter uma parada cardíaca? Como que você faz para
resgatar essa pessoa? Para resgatar não, resgatar quem resgata é o bombeiro, mas para prestar ali os primeiros socorros. Como que você faz isso? Como que você faz, né? Coloca aí no chat aí, gente, por gentileza, bem rápido, mas é bem rapidão. Qual que é o número do SAMU? Bem rapidão. E logo na sequência coloca qual que é o número do bombeiro. Primeiro número que vier na sua cabeça aí. Marcelo, vou pedir sua ajuda agora, tá, meu querido? Fica atento aí no chat aí, por favor. Qual que é o número do SAMU e do bombeiro? Mandando bem aqui. Estão mandando bem? O pessoal tá mandando bem. Sim, 192 SAMU e 193 bombeiro. Maravilhosos. Isso mostra o quê? Que você já tem uma cultura, né? Que já sabe que numa emergência vocês vão ter que ligar para o SAMU ou para o bombeiro, certo? Dá uma olhadinha aqui. 192 ou 193. Gente, assim, por mais absurdo que pareça ser, quando eu vou em algumas empresas, e assim, várias empresas eu visito, tá? Como consultor, eu pergunto pra galera que eu tô formando de brigada de incêndio, qual que é lá o número do bombeiro? E eu peço um coro pra eles, eu falo, qual que é o número do bombeiro? Tem até o vídeo, eu fiz um vídeo sobre isso, tá no meu Instagram, se você quiser lá assistir. A galera se enrola. E aí eu ensino assim, ó, pra você ensinar pro seu filho em casa, eu falo assim, ó, SAMU, 192, beleza. Bombeiro, 193, com o professor, uso mnemônica e tal. Só que, saber o número do SAMU, ok, o que você faz até o SAMU chegar aí no seu local de trabalho, até chegar na sua empresa, é o que realmente vai fazer a diferença entre a vida e a morte dessas pessoas, certo? Entre a vida e a morte. Vamos supor que você esteja aí cuidando na sua casa. Vamos lá, de repente você é titio, não vou nem falar de mamãe, tá? Fiz um vídeo sobre isso lá também no meu canal. Você tá cuidando, a sua irmã precisou sair com seu cunhado, sei lá, e deixou você responsável por um bebê, um bebezinho. E tá lá, a coisa mais linda, tchucu-tchucu, ai, mas é muito lindo, né? Gente, não é tão lindo assim quando engasga. Não é bonitão não, tá? E aí, quando engasga, eu já escutei várias pessoas falando assim, já jogo pro alto, eu viro de ponta cabeça e tudo mais. Então, de repente, você até pode saber, né, que o jeito certo de fazer uma manobra de desengasgo é você, com muita calma, colocar, né, essa criança aqui sobre o seu braço, sentar, apoiar numa cadeira, né, abrir as vias aéreas. Quem fez o treinamento de primeiros socorros vai saber, e fazer aqui 5 compressões aqui, 1, 2, 3, 4, 5 no coração, viro aqui com muito cuidado, seguro na minha mão e dou 5 tapinhas nas costas dela, né, aquela inclinadinha aqui, 2, 3, 4, 5. Você sabe que você tem que tomar alguns cuidados para você não chegar aqui na hora do desespero, bater, eita meu Deus do céu, e esse bebê cair, né, o que pode acontecer? Só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Ou teve uma parada cardíaca, o bebê, o que você vai fazer? Porque evoluiu, engasgou, virou parada respiratória, cardiorrespiratória, e tudo isso aqui, gente, são primeiros socorros que qualquer pessoa pode fazer em casa. Então você coloca ela numa superfície rígida, coloca ela numa mesa, né? 2 dedinhos aqui, ó, e vem 100 a 120 compressões por minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você agarra na fé e vai embora, né? E vai embora. Criança é sagrado, a gente precisa passar esses conhecimentos para frente, né? Teve ali uma queimadura. Gente, eu vou em locais que a pessoa se queima, então queimei ali no lar. Eu tive uma queimadura esses dias não, ontem, para falar bem a verdade, estava fazendo uma banana da terra, uma farofa de banana da terra, dá uma olhada, hein? Tô ali fazendo uma bananinha, coloquei a bananinha ali, que eu fui, um momento de vacilo meu, um óleo pulou e pegou no meu dedo. Imediatamente eu coloquei aqui embaixo da torneira, deixei lá um tempão, de 5 a 10 minutos eu deixei lá, não, aparentemente nenhuma lesão deu. Mas quando eu falo de queimadura, né, em casa, as pessoas correm para jogar pó de café, pasta de dente. Outro dia falaram que tem que colocar tomate. Calma aí, gente, não é assim. Imagina o manteiga, aí a galera vai comentar no chat. Imagina o bombeiro chegando com kit de primeiro socorro, pegando ali pó de café, pegando ali a manteiga. Não, calma. Então tem muita gente que ainda tá nesse paradigma porque não aprendeu o jeito certo. Paradigma, né? Nesse erro, de fato, né? Não aprendeu do erro certo, do jeito certo.
Então, se vocês já souberem fazer isso, passa também ali para a criança que é pequenininho ali, passa para o teu vizinho, porque se você tem um engasgo, o que você faz se você tiver um engasgo, né? O que você faz para se autodesengasgar? Tem uma técnica para isso. Procura ali uma cadeira, né? Procura uma cadeira, apoia aqui o diafragma, apoia aqui, ó, faz força contra o diafragma para tentar expulsar o corpo estranho, né? Se conseguir alcançar aqui o pedacinho uma vez eu engasguei um pedaço de carne, se conseguir, tiver aqui, puder tirar, melhor ainda. Então, muitas coisas as pessoas deixam para o bombeiro, para o SAMU fazer, e não é assim, gente, são coisas fáceis de se fazer. São os primeiros socorros. Começa por onde? Pela ligação. Então você liga lá para o SAMU, o bombeiro. Enquanto liga, você vai agindo, tá? Muitos de vocês já aprenderam a fazer isso. Ó, quer que eu mostre o desengasgo para vocês? Todo mundo já tem uma noção de como desengasga o coleguinha? Olha aí pro seu colega de lado aí, sei lá, seu filho. Ou alguém que está próximo de você, tá? Voz do boneco nessa parte. Localiza aqui, ó, o diafragma, né? São os primeiros socorros aí no lar, gente, no lar. Localizou o diafragma aqui, ó, fecha a mão, uma mão por cima da outra, apoia o pé aqui para você não cair, né? Não ir para frente nem para trás, posição lateralizada, para frente e para cima, assim, ó, para dentro e para cima, bem forte, ó, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Faz sentido para vocês isso? Faz sentido? É muito fácil. 5 vezes essa compressão no diafragma e 5 tapas nas costas. Não é tapa nas costas, né? O termo técnico é golpe dorsal. Aqui no dorso. 2, 3, 4, 5. Repete a operação, se engasgar. Tudo bem? Bem básico. A gente não tem muito tempo, né? Para eu falar sobre isso. Mas deixa eu falar também, só ilustrar, gente, que aqui a gente pode contar também com alguns locais que tem o DEA. O DEA é desfibrilador externo automático, que uma criança de 8 anos consegue utilizar, através até da simbologia, não precisa nem aprender, saber ler poucos botões. Eu acho que se tiver aí na empresa de vocês, pode ser que ele seja muito mais avançado do que esse daqui, que é de treinamento. O importante é você manter essa pessoa viva, né? Então, nos primeiros socorros, eu preciso analisar o cenário, primeira coisa, como socorrista. Vou analisar, eu vou enxergar ali se tem algum potencial risco. Não tem, eu entro em cena, já ligo o SAMU, o bombeiro e faço aqui, se for uma parada cardíaca, faço de 100 a 120 compressões. Só compressões, gente, só compressões no tórax. Ensinem isso para as outras gerações, tá, gente? Porque você adquiriu esse conhecimento na empresa, vai lá e ensina. Se tiver o DEA, você liga ele vai operar, ele vai te dar a instrução aqui do que fazer nesse caso. Eu coloquei no slide para vocês também uma coisa muito nova, né? Eu falei dos EPIs da saúde mental. O slide ele acabou que ele saiu daqui, Marcelo. A gente já está finalizando. Deixa eu ver se eu consigo. Oi? Tem uma pessoa com a mão levantada aqui, pode fazer uma pergunta? Claro, deve, por favor. Só me controla no tempo aí, tá bom? Tá. Não, tranquilo. Lara, pode fazer a pergunta. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu fiquei com uma dúvida naquela parte que você mostrou da cadeira. Isso é pra gente mesmo, né? Se a gente mesmo se engasgar, naquela posição a gente pode fazer o movimento? Exatamente, é uma manobra de autodesengasgo, né? Porque o músculo que a gente tem aqui, o diafragma, ele tem a força suficiente para vomitar, né? Pra gente expelir esse corpo estranho que tá aqui. Então você procura, pode ser tem que ser uma superfície, né? Um cantinho ali arredondado, tal, que você não se machuque, e você coloca a força naquilo para você expelir, tá? Que é mais ou menos essa força que a gente está fazendo aqui. Então, você vem aqui, localiza uma cadeira e coloca o diafragma aqui e bota força para você poder expelir, vomitar esse corpo estranho. Pode ser carne, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer objeto. Então é importante a gente ter essa noção também de autocuidado, porque se você estiver sozinho, como é que você faz? E aí a gente vai chegar no negócio... Tem mais pergunta? Querem fazer mais pergunta agora já? Marcelo? Tem mais uma. Boa, bora. Se puder, por favor, explicar a diferença do SAMU e do bombeiro, em que ocasiões a gente liga para um e para outro. Tá. E em relação à massagem cardíaca, em que tipo de superfície não é indicado fazer? Né? Por exemplo, um sofá, né? Alguma coisa do gênero. Perfeito. Maravilha. Quem fez essa pergunta foi a
Luana. Luana. Luana, maravilhosa, perfeita, muito bom. Ó, primeira coisa, vamos lá, na RCP, tá? Que é a massagem cardíaca, vamos ser um popular massagem cardíaca, que é a reanimação cardiopulmonar. A superfície que a gente precisa utilizar é uma superfície rígida, então pode ser em cima de uma mesa ou do piso, do chão. Não pode ser no colchão, de forma alguma, porque o colchão ele vai absorver a energia e a gente não vai ter qualidade na compressão torácica. Por quê? Né? Eu não trouxe muitos detalhes, mas assim, a gente precisa alcançar uma profundidade para adulto de entre 5 a 6 centímetros, né? Precisa ter essa profundidade em um ritmo que você consiga fazer de 100 a 120 vezes por minuto. Se fizer em cima do colchão, o colchão vai absorver a energia, não vai ter uma RCP de qualidade, tá? Mesma coisa para bebê, mesma coisa, igualzinho para bebê e também para crianças, tá? A única diferença é que o bebezinho vai ser com 2 dedinhos, criança até 8 anos, dependendo, né? Uma mão só, a força de uma mão, tá bom? Quando que eu chamo o SAMU, quando que eu chamo o bombeiro? SAMU, gente, eu explico assim da maneira mais tranquila assim, possível que eu conseguir chegar, porque você vai chamar de diversas formas, mas é mais ou menos assim, quando você precisa ir para um clínico geral, um pronto-socorro, clínico geral. Quando? Quando travou a minha coluna, quando eu tive um desmaio, quando em situações de crises convulsivas, queimaduras, você chama o SAMU. Então, eu devo levar lá para o clínico geral? O pensamento é mais ou menos esse, tá? Quando que você vai chamar o bombeiro para uma situação, um acidente com múltiplas vítimas e que envolva trauma ou acessos em que o SAMU não tenha ferramentas para isso? O bombeiro vai em lugares que o SAMU não consegue chegar, né? O SAMU não tem treinamento nem ferramenta para certos tipos de situação, resgate à altura, ou de repente são várias vítimas que estão ali penduradas, né, com o cinto de segurança, a gente viu isso recentemente, você chama o SAMU, o bombeiro. Então, claro que você vai chamar o bombeiro também para situações de incêndio. Às vezes eles combinam, né, trabalham em conjunto, mas via de regra é isso. SAMU, quando você vai para o clínico geral, vai ter que levar essa pessoa para o clínico geral, e bombeiro, quando envolve ali múltiplas vítimas, trauma e ferramentas que o SAMU não tem, tá bom? Um acidente de carro, por exemplo, que a vítima tá ali nas engrenagens, nas ferragens ali e tal. O SAMU não tem ali ferramentas para cortar, acessar essa vítima. Tudo bem? Respondi sua pergunta? Sim, obrigada. Maravilha. A gente tá acabando, Marcelo. Eu vou ficar com vocês até vocês me permitirem, tá? Eu só preciso falar de um assunto que é bem pertinente, assim. Como eu falei de EPIs da saúde mental, se vocês me derem mais 5 minutinhos, prometo para vocês, para não atrasar para o almoço, mas é bem rapidão. Eu coloquei aqui 2 coisas que eu acho muito importante, tá? Que são os primeiros socorros psicológicos. Quem já ouviu falar aí, coloca, comenta, já ouvi falar, nunca ouvi falar. Que deixa eu colocar a apresentação de novo aqui, Marcelo, que na apresentação tá bem bonitinho aqui, os 3 L's que eu trouxe. Deixa eu só ver se ela vai carregar. Que são 3 L's, né? Primeiro, socorros psicológicos. Primeiro, onde que eu vou... O que é isso? É uma pessoa que está passando ali... Marcelo, você consegue passar o slide para mim? Será que você consegue? Você tem esse poder? Não consigo sim. Consegue? Se você conseguir ir avançando aí eu vou explicando aqui bem rapidinho para vocês pegarem esse conceito que eu acho mega importante, assim, ó. Uma pessoa que está sofrendo uma angústia mental, seja por qualquer situação que ela esteja passando ali, gente. Um luta agudo. Tá vendo o primeiro slide, hein? Só tá vendo o primeiro, né? Deixa eu colocar lá no último. Eu tô passando. Mas acho que só você visualiza isso. Tem que ser eu, né? Não tem problema, ó. Vou chegar lá rapidinho, tá, gente? Primeiros socorros psicológicos. Tá aí. Certo? Beleza. Então, finalizando já. E uma pessoa que está passando por crise de ansiedade ou tá chorando ali no ambiente de trabalho, ataque do pânico,
ela está sem o controle mental dela naquele momento. Ela está sofrendo uma dor mental que a gente só consegue ver os sinais ali. Ela está chorando, ela está gritando, ela está ameaçando se matar nesse momento. E esse é um treinamento que a gente faz pela Cruz Vermelha Internacional, pela Federação da Cruz Vermelha. Vocês podem ler, tá disponível, tá? Então é assim, esse conhecimento que eu estou passando para vocês, gente, não é só para quem é da área da saúde, para o médico, para o enfermeiro, para o bombeiro, não. Isso daqui é para todas as pessoas, e aí eu preciso desmistificar esse negócio de que primeiros socorros psicológicos, assim, é para todo mundo. Qualquer pessoa pode fazer, basta você ser humano. Como assim, Lailson? Exatamente. Lembra da palavra cuidado? Quando você olha para uma criança e ela está chorando, o que você faz? Você desce ali para o nível dela, você observa ela, você olha para ela, você escuta ela e você linka com a necessidade. Da mesma forma o adulto, tá? Então a pessoa que está ali sofrendo uma angústia, luta aguda, ameaçando ali atentar contra a própria vida, ou simplesmente tendo uma crise de ansiedade, porque existem outras técnicas, mas eu gostaria de passar essa principal para vocês, são esses 3 L's. Look, listen e link. Primeiro você olha para a pessoa, veja se não tem nada ali, sei lá, tá com uma faca na mão, né? Meu Deus do céu, né? E aí você precisa manter uma distância segura, você precisa, né, escutar. O listen é de escutar. Então, assim, ó, eu tô aqui, eu tô te ouvindo, deixa ela falar. E aí você liga, esse link é de ligar com a necessidade daquele momento. Então, de repente, ela precisa conversar com a mãe, com o pai, com o psicólogo, com o marido, com o filho. Você acalma ela, precisa escutar ela. É só ser humano nesse momento. Claro que em momentos, né, às vezes você vai ter que ligar, esse ligar pode ser também para o SAMU e para o bombeiro, ou até mesmo para a polícia, se essa pessoa tiver com uma faca, com uma arma, né? Mas o conceito básico é esse, esses 3 L's. Viu uma pessoa que está ali sofrendo uma angústia, os primeiros socorros psicológicos é isso. Tô aqui, tô presente, eu vou te ajudar. Converse com ela de uma forma respeitosa, com um tom de voz amigável, cuidadoso e de acolhimento. Essa pessoa já precisa ser acolhida. Se você em algum momento enfrentar essa pessoa, isso serve também numa discussão ali, tá? Em que a discussão nada mais isso, né? A gente dá também formação de comunicação não violenta. E a comunicação violenta é uma pessoa que não teve uma necessidade não atendida ali, e aí ela vai ficando nervosa, vai ficando brava. Se você também ir ali no ritmo, o que vai acontecer? As duas vão precisar serem ali dos primeiros socorros, vão entrar e vão ter treta, então uma precisa ouvir, tá bom, tô escutando, tal, qual que é a necessidade dessa pessoa que não está atendida, tá bom? Por último, mas não menos importante, e aí eu já abro para a pergunta de vocês, se vocês tiverem, é assim, gente, eu perguntei lá no começo, quem tem um plano de ação de emergência em casa? O que é isso, Lailson? Na empresa vocês têm lá, não tem? Eu vi até um filme que vocês fizeram muito legal, né? Parece que a gente tem no cinema, de rota de fuga, de plano. Em caso de incêndio, a gente vai fazer isso, tal. Desça, vá até o ponto de encontro. Tem isso aí na sua casa? Por que não? Eu moro num prédio. Tem aqui o meu vizinho que eu bato com ele lá. Ô Marcelo, o negócio é o seguinte, sou bombeiro, já avisei pra galera toda aqui, se pegar fogo, bora fazer um treinamento, bora fazer um simulado. Já treino a minha filhota também, Manuela tem 8, vai fazer 9 anos em dezembro, ela tem 8 anos. Já ensino Manuela, filha, ó, a porta de sair em caso de incêndio é isso aqui, e aí você vai sair, a gente vai sair, vai pro local seguro. Ou, se acontecer qualquer acidente, tá aqui o número do SAMU e o número do bombeiro. Liga, qual que é o plano? Qual que é o hospital mais próximo? Faz sentido essa informação para você? Eu tenho uma pessoa grávida em casa, qual que é o plano? Né? Se vier antes da hora, a gente precisa ter esse planinho. Um planinho é uma conversa, gente. Ó, gente, o plano é esse aqui, ó. Faz ali uma folhinha, colhe na geladeira, treina todo mundo, mostra onde é que tá. De repente, chama um táxi, qual que é o número do táxi? Chama o Uber, o que a gente vai fazer? A gente precisa ter um plano de atendimento à emergência em casa também. Prevenir, primeiro passo, a gente previne, a gente age ali, se acontecer o acidente, realiza os primeiros socorros, chama socorro, apoio externo e por aí a gente vai, tá, gente? Eu agora estou disponível para fazer perguntas, quem quiser ficar mais um tempinho aí comigo, tá bom? Marcelo, aí eu coloco para vocês realizarem, né, os simulados
E por último, eu deixo aí o meu contato, quem quiser entrar em contato comigo, além do LinkedIn, tem um material disponível no YouTube também, eu tô aqui à disposição de vocês, tá, gente? Vamos lá. Obrigado. Eu acho que a gente vai ter perguntas, sim, muitas perguntas. A primeira seria do Domingos, vou liberar aqui. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui, pra gente ficar... Parar de apresentar. Será que foi? Saiu? Isso, e aí a gente fica à vontade aqui. Tô com vocês, estou à disposição aqui. Minha agenda tá com vocês aqui. Pode falar. Quiser abrir a câmera também, Domingos, para eu te olhar? Pode ficar à vontade, tá? Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Então, cara, eu acho que assim, uma coisa bem interessante seria explicar, por exemplo, a diferença entre um ataque cardíaco, um ataque epilético e uma convulsão, pois os primeiros socorros são diferentes. E assim, é fundamental a gente saber diferenciar. Por que eu faço a pergunta? Eu recém concluí da técnica de segurança do trabalho, desculpa, eu passarinho não para de cantar. E aí, me chamaram para socorrer o pessoal daquele desespero, e grita, chora. E quando eu cheguei lá, eu iniciei uma massagem cardíaca, só que imediatamente ele tocou na minha mão. Eu falei, pessoal, isso não é um ataque cardíaco, está tendo uma convulsão. Não é, foi essa. Aí, imediatamente chamei o bombeiro, e o bombeiro deu um tempo, foi um pouco, não dava para chegar rápido. Pegamos ele, colocamos no carro, convulsão muito forte, e encontramos uma viatura que nos deu apoio até chegar no Hospital Samuel, que é o mais próximo aqui de casa. Então, acho que seria interessante explicar essas diferenças, porque o primeiro socorro, os primeiros socorros em ambas as processos não são iguais. E eu acho que vai nos ajudar bastante. Show de bola, Domingos. Obrigado pela pergunta, viu? Super pertinente, maravilha. Então, vamos lá, gente, ó. Primeira coisa, então, pra gente diferenciar, né? Assim, ataque epilético, epilepsia e convulsão, a gente pode colocar na mesma caixa, tá? A gente pode colocar na mesma caixa ali, os primeiros socorros é o mesmo para eles. Eu vou começar por ele, tá? Então é o seguinte, eu não vou dar uma aula de história não, vou ser bem preciso na minha resposta, mas assim, antigamente as pessoas queimavam essas pessoas que tinham epilepsia, ataque epilético, é uma patologia, né? E a pessoa com crise convulsiva, ela vai perder os sentidos, ela vai ficar inconsciente. O cérebro dela, grosso modo, tô barateando aqui, tá bom, gente? O cérebro dela só dá 2 comandos, que em primeiro lugar, ela vai esvaziar todo o pulmão, então ela vai dar um grito, é uma cena bem feia de ver, desceu tudo aqui o ar, e ela fica tremendo, né? E de repente ela para. Ela contrai a musculatura e ela para. O que você deve fazer sendo adulto ou criança, né? Você precisa ali... Muita gente antigamente falava, coloca o dedo na boca dela que a língua vai enrolar, tal. Pare com essa loucura, tá? Não faça isso, porque ela vai enrijecer o dente e você corre o risco de colocar a mão Tenta enrolar a língua aí, não dá pra enrolar a língua, gente, tá? Tenta enrolar, a língua é um músculo, ela vai relaxar. E é justamente o que acontece, contrai, ele morde, se você colocar o dedo aqui, você corre o risco de ficar sem dedo, você vai machucar, a vítima não faz isso. Primeiros socorros em caso de convulsão e ataque epilético ou epilepsia. Você vai ficar nessa posição que eu tô aqui, somente protegendo a cabeça. Você vai proteger a cabeça da vítima, tudo bem? Ela vai tremer e tal, todo mundo tá aqui, né, que tá contraindo e tal. Gente, ela parou, você lateraliza ela um pouquinho, tá? Lateraliza ela aqui, segura a cabeça dela bem. Se tiver aqui uma gaze e um paninho para tirar um pouquinho da baba aqui, isso é fundamental, porque aí sim você evita que ela se engasgue e entre em parada respiratória, depois parada cardiorrespiratória. Tudo bem? É só isso que eu tenho que fazer? Se você puder desafrouxar cinto, tirar qualquer coisa, tênis, né, sapato, qualquer coisa que possa prender a circulação dessa pessoa, tira, tudo bem? Tira, beleza? E protege a região aqui, a região da genital, tá? Porque nesse momento a vítima ela pode urinar e defecar. Ela não tem controle sobre esses músculos. Então é importante
eu fiz um vídeo que eu falo assim pra galera, ó, sais é por vinho, gente filmando, sai daqui. É pra ficar só as pessoas ali que estão prestando atendimento e você assiste ela, tá? Chama o SAMU, tá bom? Caso de convulsão, você liga para o SAMU. A pessoa, ela vai voltar à consciência. O importante é você, numa voz tranquila, como socorrista, né? Você falar para ela que, ó, tô aqui. Ela vai retomando aos poucos a consciência, tá bom? Quando o SAMU vem, chega, pode ser que demore. E eu tô aqui, eu cuidei de você, tá tudo bem, tá tudo certo. Se for em casa ou no ambiente do trabalho, poucas pessoas estavam aqui, tá tudo bem. Ela retornou, não dá nada para ela comer ou para beber, só deixa ela em posição de lateral de segurança, né? Deixa ela aqui deitadinha lateralmente, porque se a crise voltar, ela já vai estar aqui na posição de atendimento. Espera o SAMU chegar, ou se de repente o SAMU demorar ou não vier, ela for recuperando a consciência, estiver bem, vai analisando ali bem. Se ela conseguir, você coloca ela sentada, depois coloca de pé e leva ela você para o hospital, tá bom? Tem esses casos, tá? Parada cardíaca, no caso do ataque cardíaco, a gente trata como parada cardíaca, tá? Tem uma coisa muito importante aí que o Domingos trouxe. Ele identificou imediatamente, claro, ele teve algum tipo de treinamento, né, da área da segurança, enfim, ele identificou que a vítima, ela se mexeu. Então é assim, toda vez que eu vou ensinar essa prática nos meus treinamentos, eu peço para ela checar se a vítima, ela tem consciência, tá? Isso é importante. Como que eu faço isso? Primeiro socorro, gente, 2 mãos é protocolo, isso é a American Heart Association, eu posso, PHTLS, todos os protocolos que mandam aqui, né? A gente pode falar de ANSCOR, a gente pode falar de Cruz Vermelha, isso é protocolo básico para o leigo, tá? 2 mãos no ombro, faça esse movimento de chamar aqui. Ei, Domingos! Ei, Domingos! Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Se não conseguir ouvir, você vai precisar saber se ela está respirando ou não, que isso é o mais importante. Como que eu sei, o leigo, tá? Sei que essa vítima, ela não está respirando ou está respirando. Você vai observar a expansão torácica. Se houver uma expansão aqui, ela está respirando. Quero ter certeza disso, quero ter certeza. O protocolo ele não pede, ele pede assim, ó, o protocolo. Tá respirando? Beleza. Coloca ela em posição lateral de segurança, com a mãozinha aqui do lado para proteger e tudo mais. Não tenho certeza, quero ter mais certeza, eu encosto aqui o meu ouvido, né, na boca da vítima, faça aqui, eleva um pouquinho o queixo dela aqui, só um pouquinho, que é a manobra de chin lift, bem rapidinho. Olha se tem expansão torácica, que é o famoso ver, ouvir e sentir, para ter a certeza. Só que isso tem que ser rápido, gente, isso tem que ser rápido. Então essa é a diferença. E aí, não está respirando, localiza o coração não está do lado esquerdo do peito, está no centro, tá bom? Ele está no centro. Localizou? Uma das mãos, cruzo aqui, vou aqui no centro, coloco ela numa superfície rígida e inicio as compressões torácicas, que são de 100 a 120 vezes por minuto, e não faço respiração boca a boca. A gente não faz respiração boca a boca nesse caso de primeiros socorros, tá bom? Quem vai fazer isso vai ser a galera da saúde, que aí já é outro, não são primeiros socorros, é a PH, né? Atendimento pré-hospitalar, eles têm AMBU e tal, eles conseguem fazer a respiração com a máscara, né? A máscara pocket, coloca aqui e tal, eles têm todo esse treinamento, tá? Domingos, esclareci. Quer que eu faça do bebê também? Como é que tá aí? Perfeito. Não, perfeito, porque assim, quando eu fiz o curso, a gente teve essas aulas do professor José Duani, e assim, foram, sabe, imediatamente, eu fiz a manobra de risco também no meu filho, que engasgou mamando com 2 meses, não tinha nem 3 meses ainda completos. Uhum. Então, assim, é muito válido, é uma coisa que assim, poderia ser muito bem aplicada nas escolas, porque assim, são manobras que salvam vidas mesmo. Exatamente, Domingos. E aí eu peço para vocês, eu faço um convite para todos vocês irem lá visitar a escola, gente. A escola é assim, a escola é da família. E assim, nós temos que estar na escola e ver lá, pergunta se tem lá um treinamento de Lei Lucas. Que tudo isso que eu estou mostrando para vocês, esse treinamento ele contempla para os professores, pro profissional da portaria, para o diretor, para todo mundo que está, até para o tio não da Havan, a loja, sabe, da peru escolar. Ele também precisa aprender a fazer isso aqui, porque ele é responsável pelo deslocamento dessas crianças. E se um engasga, como é que faz? Né? Gente, estou à disposição, tá? A agenda tá toda para vocês. Marcelo, como é que a gente tá aí?
A gente já passou um pouquinho do tempo, Lailson. Queria ver se alguém tem mais alguma pergunta, talvez uma pergunta para você, e depois eu vou passar pro Thiago Mosca poder fechar esse parte aí com chave de ouro. Maravilhas. Por enquanto a gente não temos mãos levantadas. Levantou. Palminha, legal. Boa. Eu acho que o pessoal já fez as perguntas aí enquanto você estava apresentando. E acho que a gente podemos precisar. Lailson, muito obrigado, viu? Quero te agradecer a sua disponibilidade e também todos os conhecimentos que você passou. Acho que foi muito interessante. E lembrando que à tarde também a gente vai ter um vídeo com o Alexandre Barros, que ele vai falar um pouco sobre primeiros socorros, exatamente isso que você estava apresentando. Acho que vai ser um momento bem legal também. Te agradecer e vou passar aqui pro Thiago Mosca poder finalizar aí esse papo. Muito obrigado pela sua palestra e por toda a apresentação. Tá ótimo, só queria também dar uma última palavra, agradecer a todos vocês de novo, pessoal da CIPA, enfim, Loredana, todo esse movimento que vocês estão fazendo de parar para pausar e olhar para isso é muito nobre, isso a gente precisa cultivar, como vocês colocaram aí sabiamente na palestra de vocês. Então eu deixo aqui o meu afeto, o meu abraço. Se quiser se conectar comigo nas redes sociais, está aí a apresentação, eu deixo com vocês e fiquem à vontade aí para entrar em contato, e agradeço muito por esse tempo que você dedicou aqui a nos escutar, tá bom? Essa troca é muito válida. Agora eu vou ficar aqui que eu vou escutar aí o Thiago Mosca, como é que é aí? É isso aí, Thiago Mosca. Boa, Thiagão, tô aqui te ouvindo. Eu sou TS, técnico de segurança da RM. É um prazer aí tá fazendo esse encerramento, né? Eu acho que foi um trabalho muito bacana que foi construído até aqui. Primeiro, te agradecer, né, por essa rica experiência aí, conhecimento que você trouxe pra gente. Eu acho que isso é um tema que a gente não pode deixar, esconder ele, é um risco que existe e a gente precisa ter atenção a isso, né? Ainda mais quando eu vi que rolou muito aí no chat, quando a gente não tem a equipe de saúde e segurança ali do lado, né, igual na empresa. Exato. Então, é só agradecer aí a toda essa experiência que você trouxe aí pra gente. E relembrando um comentário que a Lori fez aqui, gente, se tiver qualquer dúvida depois, o Marcelo complementou aí também, a gente vai soltar um post à tarde no Vive Engage, né, com algumas dicas de segurança e primeiros socorros, né, então fiquem ligados lá, tá? E aqui eu acho que é uma imensa honra tá fazendo esse fechamento, representando a equipe de saúde e segurança SGI, né? Então, quero aproveitar esse momento, essa oportunidade que eu estou tendo aqui de expressar minha profunda gratidão aí, cada um de vocês. Eu acredito que a CIPAT de 2024 foi um grande sucesso aí para todos. Acho que a gente escutou muito isso ao longo da semana, e encerrar dessa forma está sendo muito incrível para todo mundo. E isso é graças à presença, ao envolvimento que todos tiveram aí nessa semana, né? Eu acho que não foi só, tem a organização, tudo, mas quem engaja, quem traz aí são todos nós, né? Então, estamos juntos nessa. O engajamento é fundamental, o evento foi muito especial, acredito que vai ficar um evento memorável aí para a história da RM, né? E é isso. E além disso, eu queria fazer um agradecimento não só para a equipe da CIPA, que foi uma baita equipe, mas para as pessoas que também ajudaram na organização do evento, né? E aí eu preparei uma listinha aqui porque eu acho sensacional e eu tenho que falar o nome dessas pessoas. Eu acho que vocês viram ao longo da semana, a gente postou alguns vídeos e eu vou citar o nome aqui. Então, obrigado Jucipinho, Rafa Giroto, Renato Oliveira, Alice Marques, a Fê Oliveira, o Vitor Fraga, o Chico, Francisco Leal, o João Gabriel, a Gabriela Silva, o Barros, o Joey e o Christian Felder, né? Esses últimos aí vocês vão ver hoje à tarde.